Olá pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como criar um programa que se comporte como uma agenda telefônica. Esse programa servirá de base para que a gente possa trabalhar com arquivo de texto e com arquivo binário. Então, para a gente começar nosso programa, vou criar primeiro a função principal, que será onde vai ficar o nosso menu. Vou criando aqui uma perfumaria, vou colocar o nome do nosso programa. E abaixo do nome do programa, as opções. A primeira opção seria adicionar contato. A segunda opção seria alterar contato. A terceira opção seria excluir, algum contato. A quarta opção seria buscar contato. E a quinta opção seria listar os contatos, Por fim, a gente pode querer sair do nosso programa, provavelmente. E aí temos o nosso menu completo. Com o menu completo, falta a gente ler a partir do teclado a opção que o usuário deseja, Então vamos lá, criar nossa variável opção, que a opção vai receber um número inteiro do nosso teclado. Certo. Lemos a opção do teclado, falta a gente tratar qual foi a opção escolhida pelo usuário. Então, por exemplo, se a opção escolhida pelo usuário for a opção 1, o que é que vai fazer? Vai executar a nossa função adicionar, para adicionar algum contato. Se não, se a opção for igual a 2, vai fazer o quê? Vai alterar algum contato. Se não, se a opção for a 3, a função que a gente vai invocar será a função excluir. Caso contrário, se não, se a opção for igual a 4, a função que a gente vai querer executar vai ser a função buscar. Se não, se a opção for igual a 5, a função que a gente vai querer executar será a função listar. Se a opção for igual a 6, a gente vai querer sair do programa. Então a gente coloca uma perfumaria. Ok. Caso contrário, a gente emite um alerta dizendo que a opção escolhida, ela é inválida e pede para tentar novamente. Bom, temos o nosso menu quase completo, entretanto a ideia é que o nosso menu seja exibido várias vezes na tela do computador. Ou seja, o usuário ele pode querer adicionar um contato, assim que ele termina de adicionar o contato, ele vai voltar para o menu inicial para escolher alguma opção. E esse processo vai se repetir até que a opção 6 ela seja escolhida. Então, nesse caso, já que a gente vai querer exibir várias vezes, uma quantidade indefinida de vezes, a gente vai utilizar um loop, que vai ser o while true, com a condição true. Ou seja, um loop infinito. A gente coloca todo o nosso código dentro desse loop infinito. E quando a opção 6 for a opção escolhida, a gente vai emitir essa perfumaria aqui, saindo do programa. Entretanto, vai dar um break nesse while true, para de fato sair do programa. Observe que todas essas funções que a gente está invocando, adicionar, alterar, excluir, buscar e listar, estão com a linhazinha vermelha embaixo que está dizendo que ela não foi criada ainda. E de fato a gente ainda não criou essas funções. Então vou criar aqui essas funções, sem fazer nada por enquanto, só para que esse erro ele seja suprimido. Excluir. Buscar. Depois de buscar seria
listar. Ok, então todos aqueles erros foram suprimidos, né, foram escondidos, porque a gente criou, né, as nossas funções, ok? Pronto. Né? O que seria esse PES? Esse PES é apenas ignorar, né, não fazer nada, tá? Então nossas funções elas estão vazias, né, apenas para que o programa possa executar normalmente aqui, tá certo? Vamos tentar executar. Quando a gente executa, nosso programa ainda não faz nada, né? E era para ele pelo menos mostrar o menu na tela do computador. Isso está acontecendo porque a gente ainda não invocou a nossa função principal. Então, vamos invocar ela aqui embaixo. Opa. Pronto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer no nosso programa é chamar a função principal. Agora sim, nosso menu está sendo exibido corretamente. Se a gente digita qualquer opção, ele vai dizer que é inválida. Se colocar a opção 6, vai sair do programa. Nesse momento, se a gente escolher qualquer opção de 1 a 5, ele simplesmente só vai repetir o menu, porque a gente ainda não implementou essas funcionalidades. Então, por exemplo, se eu colocar 2, ele vai tentar fazer alguma coisa, que seria executar a função alterar, só que dentro da função alterar não tem nada. Então ele simplesmente vai repetir o nosso while, vai sair de alterar, vai repetir o nosso while e mostrar o menu novamente, tá certo? Bom, agora que a gente já concluiu, né, praticamente concluiu a nossa função principal, vamos começar a adicionar o contato, tá certo? Então vamos para aqui, para a função adicionar. E aí a gente vai querer adicionar o nosso contato onde? Né? Onde é que a gente vai querer adicionar esse contato? Né? Então a gente tem que criar uma estrutura de dados onde esses contatos ficarão armazenados. Tá? Essa estrutura de dados a gente vai receber via parâmetro na função adicionar. Eu vou nomear essa estrutura de lista, tá certo? Que será a lista de contatos, tudo bem? Essa lista ela vai vir daqui, ó, da função principal. Então a gente vai passar essa lista através da função adicionar e vamos declarar essa lista no início do programa. No início do programa, ela será uma lista vazia e a gente vai adicionando com o passar do tempo novos contatos, ok? Então, inicializando nossa lista vazia, vou colocar o comentário. E com o passar do tempo, ela vai sendo acrescentada de contatos. Certo? A primeira informação que a gente vai querer ler do nosso contato vai ter que ser alguma informação dele que o torne único, né? Essa característica a gente chama de ID, né? Que é o identificador daquele contato. Ou seja, aqui a gente vai utilizar o e-mail. Né? Então, um e-mail só pode pertencer a uma pessoa. Então, por conta disso, o e-mail identifica uma pessoa. Ao contrário do nome. Né? Duas pessoas podem ter o mesmo nome. Por exemplo, João da Silva, que é um nome muito comum no Brasil. Existe mais do que uma pessoa com o nome João da Silva. Então, nome não é uma característica que identifica unicamente uma pessoa. No nosso caso, poderia ser CPF, mas CPF normalmente não consta em uma agenda telefônica. É mais comum e-mail. Então, dessa forma, a gente vai trabalhar com e-mail mesmo. E-mail vai ser um string, né? A gente vai pedir para digitar o e-mail do contato. Opa! Depois, né, a gente vai querer verificar se já existe no sistema algum contato que já tem esse e-mail, certo? Então, a gente vai criar, né, uma função para fazer esse processo para a gente. Eu vou chamar essa função de existe. Existe contato, acho que fica melhor. Então, existe contato, eu vou passar o e-mail desse contato. Se não existir nenhum contato com esse e-mail, a gente vai parar de pedir para digitar esse e-mail novamente. A gente vai colocar isso dentro de um while true. Então, qual é a ideia desse while true?
A gente vai ficar pedindo, né, infinitamente o e-mail desse contato até que o usuário digite um e-mail que ainda não foi cadastrado, ou seja, um e-mail que ainda não existe na nossa base de dados, né? Quando descobrir, né, constatar que o e-mail digitado não existe em nenhum contato, a gente vai sair desse while true. Caso contrário, ou seja, se esse e-mail já existir em algum contato cadastrado, a gente vai informar o seguinte: esse e-mail já foi utilizado. Por favor, tente um novo e-mail. Depois desse else, vai repetir o nosso while true e pedir para que um novo e-mail seja informado. Observe que aqui tem um errinho, é porque a gente ainda não criou a nossa função existContato, tá certo? Após a gente receber um e-mail único, coloquei um comentário aqui só para a gente garantir, né, em que nesse momento o e-mail recebido será único, né? Então, quando sai desse while true, ou seja, após esse comentário, a gente tem a garantia que o e-mail é único no sistema. Após isso, a gente vai criar um dicionário, né? Ou seja, cada contato no nosso sistema será um dicionário e esse dicionário será adicionado na nossa lista de contatos. Então, eu vou criar o dicionário contato. Contato vai ter um e-mail. Que e-mail será esse? É o e-mail que a gente leu do teclado. Nosso contato terá nome. E aí a gente vai ler esse nome a partir do teclado. O nome não precisa ser único, tá? Duas pessoas podem ter o mesmo nome. Duas ou mais pessoas. Então, digite o nome. E por fim, um contato ele tem telefone, né? Vou botar assim, só tel. Telefone eu vou colocar só como string também, porque um telefone pode ter um mais, né, mais 55, pode ter parênteses do DDD, pode ter um hífen, né, que separa o prefixo do sufixo. Então dessa forma a gente vai colocar como string mesmo. Pronto, acho que já é suficiente, né, essas informações do contato, né, o e-mail, né, que é um e-mail único, o nome e o telefone, tá certo? Está faltando uma vírgula aqui, por isso que tinha esse errinho. Pronto, a partir do momento em que a gente já tem o contato, né, no formato de dicionário, a gente vai pegar a nossa lista e adicionar esse contato lá no final da nossa lista, tá certo? É isso que esse comandozinho está fazendo nesse momento. Pronto. Após isso, a gente emite uma mensagem dizendo que o usuário, né, o contato foi cadastrado com sucesso. Que contato foi esse? Aí a gente vai contato, pegar o nome desse contato, né, só para mostrar na tela. Olha, o contato fulano foi cadastrado com sucesso. Né? Só uma perfumaria para ajudar o programa. Falta a gente criar a nossa função existContato, né? Então vamos testar. Na nossa função existContato, eu só passei por parâmetro e-mail, mas na verdade a gente precisa passar a nossa lista, né? Porque a gente quer verificar se algum contato da lista já possui esse e-mail que eu quero utilizar. Então, a gente vai receber a lista e o e-mail. Qual é a ideia dessa função? Essa função ela vai ter que percorrer a nossa lista de contatos, verificando contato por contato se alguém já utiliza esse e-mail que o usuário quer cadastrar, né? Caso a gente encontre algum contato que utiliza esse e-mail, a gente vai ter que informar que esse e-mail já é utilizado, né? Então, vamos fazer isso. Vou retirar, né, cada contato da nossa lista de contatos, tá certo? E aí, para cada contato que a gente for encontrar,
a gente vai querer perguntar, olha, o e-mail desse contato é igual ao e-mail que a gente quer utilizar? Se for, a gente vai retornar verdadeiro. Caso contrário, a gente vai retornar falso. Então, ó, o for ele vai percorrer todos os contatos que estão na nossa lista. Caso encontre alguma correspondência, retorna verdadeiro. Caso chegue ao final da lista, né, terminou, varreu todos os contatos e não encontrou nenhum que corresponda ao e-mail que a gente quer utilizar. Então, o que é que a gente vai retornar? Né, vai retornar falso. A gente vai sair do for e vai retornar falso, indicando que ninguém utiliza esse e-mail ainda, ou seja, que pode utilizar esse e-mail. Por fim, só para ficar mais correto, a gente pode fazer o seguinte, ó. Só tem lógica a gente buscar, né, os contatos se tiver algum contato cadastrado. Como é que a gente sabe se tem algum contato cadastrado? A gente vai verificar o tamanho da nossa lista. Então, se o tamanho da nossa lista de contatos for maior do que 0, então significa que já existe contato cadastrado. Caso contrário, a gente nem vai procurar, já vai retornar falso. Nesse momento, nosso programa já não tem mais aquele erro aqui na linha 15, tá certo? Vamos testar para ver se está funcionando. Tá? Vou adicionar um contato, vou colocar o e-mail xxx@xxx.com. Nome, vou colocar aqui qualquer nome, qualquer telefone. O contato foi cadastrado com sucesso. Observe que o que identifica esse contato é o e-mail, né? Que a gente colocou o e-mail para ser único, na verdade. Então eu vou tentar cadastrar um novo contato com esse mesmo e-mail. Não é para o sistema permitir. Olha, o sistema não permitiu. Olha, esse e-mail já foi utilizado. Por favor, tente um novo e-mail. Então, enquanto a gente ficar tentando utilizar esse e-mail, ele não vai permitir. Se a gente utilizar um outro e-mail, aí ele permite. Então, essa era a ideia, né, de permitir apenas um e-mail, né, por usuário, né? Ou seja, um e-mail não pode ser utilizado por dois usuários diferentes, né? Então, o que identifica cada contato será o e-mail desse contato. Por enquanto, eu fico por aqui nesse vídeo e nos próximos vídeos a gente vai prosseguir com esse programa.